Olá, é um bom dia estar aqui com vocês, é excelente hoje poder falar sobre terapia vibracional. Eu quero trazer para vocês um pouco de informação sobre energia vital, né? Quando a gente fala de energia vital, tudo que existe nesse planeta está conectado, né? Nós vibramos o tempo todo. O nosso corpo vibra, os nossos pensamentos vibram, as nossas roupas, as plantas, os minerais, o planeta. E a energia vital, ela vem a princípio, né? O princípio básico dela é a nossa respiração, a nossa troca de ar, a inspiração e a expiração é o nosso início da nossa energia vital. Quando eu falo de terapia vibracional, eu estou falando de várias abordagens que trabalham a energia vital do nosso corpo. E óbvio que quando a gente está doente, né, a gente tem algum bloqueio. Que tipo de bloqueio? Um bloqueio dessa energia. E sempre os princípios são básicos, né? Se eu estou em harmonia, se eu estou com saúde, o meu corpo flui, vibra essa energia livremente. Se eu estou doente, se eu tenho uma doença grave, ou se eu tenho uma indigestão, ou se eu tenho uma gripe, um resfriado, eu tenho um bloqueio também dessa energia vital menor, mas também é um bloqueio. Se eu estou muito angustiada, se emocionalmente eu também estou muito aflita, ansiosa, com medo, depressiva, também são bloqueios. Então, a gente tem bloqueios que, pela medicina tradicional chinesa, passam por fluxos, por meridianos, né, por pontos energéticos do nosso corpo. Se esses pontos estão harmônicos, desbloqueados, o nosso corpo físico também está livre de qualquer problema, livre de tensões, livre de bloqueios emocionais. Terapia vibracional, quando eu venho falar com vocês e eu uso um equipamento de biorressonância, esse equipamento, ele faz o quê? Através desses pontos de energia, desses fluxos de energia que nós temos no nosso corpo, a gente conecta os sensores na cabeça, nos pulsos e nos tornozelos. Esses sensores enviam uma frequência elétrica muito sutil para o teu corpo, e são através desses pontos de energia que ele vai modificando, né, o teu corpo elétrico, o teu campo energético, a tua energia vital. Tanto é que tem pessoas que quando a gente termina a sessão, ela já se sente outra. Às vezes até a fisionomia da pessoa muda. Por quê? Porque ela consegue, nessa sessão, a gente consegue desbloquear 100%, às vezes consegue desbloquear 80%, 70%. E esse desbloqueio, como é uma terapia passiva, onde você recebe, tem também uma parte da terapia que a gente avalia o quanto que você inconscientemente está cooperando com essa terapia. Então aparece lá também pra gente. Independente dessa cooperação ou não, o equipamento ele vai me sugerindo, através da tua necessidade, as terapias que são importantes. Então, quando a gente pensa em frequência, quando a gente pensa em energia, eu estou falando de frequências de homeopatia, que constam lá no equipamento, que a gente já coloca direto no teu campo, frequências de florais, frequências de minerais, de cristais, frequências de medicações também ayurvédicas, ou seja, ele tem uma bateria de possibilidades de tratamento que a gente já vai fazendo na própria sessão. É muito comum a pessoa relatar, mesmo depois da sessão, uma sensação de bem-estar muito forte depois de 3 dias. E por quê? Porque nesses próximos 3 dias, o equipamento ainda fica ressonando no teu corpo, ainda fica vibrando no teu corpo. Então, é muito legal. E quando a gente trabalha com essa terapia, a gente faz mudanças no teu campo energético, no teu campo também inconsciente. Então, tem muitas adolescentes, isso é mais comum, que roem unha, pessoas que roem muita unha, de repente param de roer. De repente, nós não fizemos absolutamente nada para isso, mas melhorou. Pessoas que têm sintomas de dor, às vezes ficam mais
É muito comum quando a angústia surge, né? Aquela respiração apertada, aquela respiração mais restrita que você puxa o ar e parece que o ar não sai. Então é muito comum também a pessoa se sentir mais leve, conseguir respirar melhor, né? Então, quando eu falo da biorressonância, eu estou falando de uma possibilidade de entender o que está acontecendo com você de uma maneira geral, né? Tanto no campo físico, no mental, no emocional, no energético. Tem algumas... Por exemplo, eu vou contar um relato de um rapaz de 19 anos, segundo ano de cursinho. Ele estava querendo, né, fazer direito na USP. E aí, o que aconteceu com ele? Ele fez o terceiro ano junto com o cursinho. Aí não passou. Aí fez um ano de cursinho, aí não passou. Aí fez 2 anos de cursinho. Quando ele estava terminando o segundo ano, já no meio do ano, ele começou a ter alguns sintomas de muita ansiedade. Então, ele vomitava, ele ia para aula, principalmente quando tinha as provas. Ele começava a ficar tão nervoso que ele vomitava, dava dor de barriga, ele começava a transpirar, dava aqueles brancos de não conseguir lembrar absolutamente nada. Ou seja, o medo de não passar é tão grande que ele acabava se bloqueando ali. E aí, naturalmente, o que acontecia? Quando ele veio para a terapia, nós começamos a fazer um trabalho bem completo com ele, onde a gente trabalhou a questão da respiração. Respiração é a expressão básica da energia vital. Se você respira bem, você consegue controlar a tua ansiedade, você consegue controlar o teu medo, você consegue equilibrar as tuas emoções. Então, respiração é fundamental. Então, uma das coisas que a gente trabalhou bastante foi a respiração. Depois eu usei o equipamento com ele, trabalhei também algumas questões emocionais que ele tinha uma pressão muito grande em passar na USP e nenhuma outra faculdade servia. E a gente começou a desconstruir um pouco esse ideal, né? Essa coisa muito idealizada, fantástica, que se ele não atingisse isso, ele acabaria não conseguindo passar. Então foram várias coisas que nós fizemos, acho que não deu umas 8 ou 10 sessões no máximo, e ele já tinha que começar a fazer as provas, né? Bom, em resumo, todos aqueles sintomas que ele tinha de desequilíbrio, de nervoso, de tensão, de vômito, começaram a desaparecer. E chegando para resumir para vocês, então ele passou em primeiro lugar na PUC, ele passou no Mackenzie, eu não lembro se foi no 5º, 6º lugar, e aí ele foi ficando mais relaxado, mais tranquilo, e acabou se inscrevendo lá no Mackenzie, que conversamos bastante sobre as possibilidades também dele fazer em outra faculdade, e ele acabou fazendo a matrícula no Mackenzie. E encerramos o trabalho. E o meu pedido para ele foi, quando você fizer a USP e souber o resultado, me dá um toque. E detalhe, não estuda mais, né? Uma semana antes do exame, relaxa, vai viajar, descansa. O que você aprendeu, aprendeu. Agora é aliviar o estresse, aliviar a tensão. E aí, para minha felicidade, para dele mais ainda, né? Ele passou na USP, ficou muito feliz. E tudo isso aconteceu por quê? Porque ele conseguiu controlar as emoções. E por que eu estou falando isso para vocês? Então, quando a gente tem a capacidade, né, e a energia, essa energia vital, ela existe no nosso corpo, independente da doença, independente do desequilíbrio. Ela está lá. Essa energia pulsa no corpo de todo mundo, no planeta inteiro, em tudo que tem aqui tem essa energia. Então, a gente podendo trabalhar as respirações, nós trabalhamos também os medos dele, né? Pensando nesse caso especificamente, tem o medo associado a algumas emoções, ele paralisa várias partes do nosso corpo, o mental, o emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito preocupada, a preocupação em excesso, ela bloqueia a nossa energia vital. Você não consegue relaxar, você não consegue pensar em outra coisa, a não ser naquilo que está te preocupando. Quando você tem medo, o medo é uma reação instintiva e primitiva. Ela serve para proteger a gente. Então, quando você tem medo, ou você prepara para uma briga, para uma luta, né?
ou você está preparado para fugir daquela situação, ou paralisar, né? Se você ficar também quietinho ali para ninguém te ver, também ajuda. Você é um jeito de fuga, de fugir, ou corre, né? Então, o medo é uma emoção extremamente forte, instintiva, primitiva, que bloqueia bastante o nosso fluxo de emoção. Tristeza. A tristeza também, né? A tristeza num certo nível ainda é tolerável, mas quando ela é muito forte, chega a ser uma melancolia, aquela angústia essa que falta o ar, que dói, né? Então, a tristeza também é uma emoção que bloqueia bastante os nossos fluxos de energia. Aí, eu tenho sempre, toda pessoa, né, a gente chama o lado mais oculto da pessoa. Tudo aquilo que a gente quer esconder da gente e que a gente quer esconder dos outros, né? Ou por vergonha, ou por medo, ou por baixa autoestima, ou por uma necessidade de mostrar algo que eu não sou, né? As aparências são muito importantes. Hoje a gente, se a pessoa não se veste bem, não fala bem, não se porta bem, não tem o carro X ou mora no lugar Y, quer dizer, tudo isso gera um grande problema para que eu tenha que me forçar a ser alguém que eu não sou. Eu tenho que vestir roupas, às vezes, que eu não posso comprar. Eu tenho que financiar um carro a perder de vista, porque esse carro é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou seja, quando a gente se coloca nesse ponto, ele também é um forte gerador de perda de energia, porque a gente para de ser autêntico, né, de ser quem realmente nós somos. E isso acaba adoecendo, né? Aí aumenta a preocupação, aumenta medo, aumenta a tristeza, ou seja, tudo isso vai gerando bloqueios no nosso corpo. No nosso corpo, na nossa mente e nas nossas emoções. A nossa energia vital, ela flui através do corpo todo. Ela começa pela frente e vai para trás do corpo. Ela faz uma conexão entre a parte inferior e superior do corpo, entre a parte da frente e a parte de trás. Esse movimento da energia, ele é um fluxo contínuo. Esse movimento, ele não para. E lembrem-se que tudo que é desarmonia, tensão, pode ser uma dor muscular, pode ser uma gripe, pode ser uma doença mais séria, não tem problema. Tudo isso é desarmonia desse fluxo de energia. E quando a gente trabalha para desbloquear esse fluxo de energia, mudando a sua energia, você muda o teu corpo físico. Mudando a sua energia, você muda as suas emoções, né? Então, o objetivo da terapia, não só a biorressonância, como a biorressonância também ela consegue identificar alterações alimentares, então mudança alimentar, disfunções, órgãos de choque, que às vezes sempre que a gente faz a sessão, sempre aparece um determinado órgão que tende a estar mais frágil no momento de tensão, no momento de desequilíbrio da nossa vida, no momento de estresse. Então, o equipamento, ele consegue equilibrar, ele consegue harmonizar o teu sono, né? O teu alimento, então, tudo que te dá alergia, ele capta, ele faz Tem momentos da vida da gente que a gente não sente, por exemplo, você come arroz e nunca sentiu nada. Naquele momento específico, o arroz pode te dar um desequilíbrio e te gerar uma alergia, um estresse, uma tensão, um desequilíbrio energético. Quando o equipamento identifica isso, a gente também avisa para a pessoa, pede para parar de comer aquele alimento por um período e depois reavalia. Quando você reintroduz esse alimento, você experimenta, vê se não está sentindo nada, se comeu, está ok, não está com problema nenhum. Então, é muito legal. Isso também ajuda a melhorar a tua resposta para uma doença, por exemplo. Às vezes você está doente e o processo de alergia acaba piorando, né, essa tua resposta. Quando a gente trabalha
com essa terapia, com a terapia vibracional, o que acontece? Ele potencializa todo o tratamento que você está fazendo. Então, para você ter uma ideia, se você toma um remédio que estava precisando aumentar a dose, provavelmente você não vai precisar aumentar a dose e na medida em que você vai se equilibrando, talvez você até reduza a dose. Tem pessoas que respondem muito bem. Às vezes, na primeira sessão já dá uma mudança radical. E tem pessoas que precisam de mais sessões e precisam de algumas sessões. Então, isso a gente vê na própria sessão do equipamento. Quando a gente fala, né, de uma terapia vibracional, eu estou falando de uma terapia de mudança. De uma mudança de postura, de uma mudança de comportamento. Eu estou falando de uma mudança onde você precisa ter consciência. Toda possibilidade de mudança, ela só ocorre quando a gente tem consciência. Ter consciência necessariamente não quer dizer que eu vá mudar, né? Porque a consciência é o primeiro passo para eu saber que aquilo não está me fazendo bem. Por que não está me fazendo bem? E o que eu preciso fazer para mudar? Agora, daí até eu conseguir efetivamente mudar, tem um caminho a percorrer. E que caminho é esse? Então, eu tomo consciência, eu percebo como eu ajo, aonde estão os meus padrões de repetição. A partir daí, eu vou modificar esses padrões, e aí a gente trabalha várias coisas, né? Então, não só a tomada de consciência, como desenvolver novos padrões de comportamento, novas abordagens, novas percepções. A partir disso, você vai começar a experimentar essas novas mudanças, essas novas percepções. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes você não faz, não está habituado a praticar essa nova mudança. E naturalmente, né, na medida em que você vai fazendo, que você vai repetindo, que você vai conseguindo treinar esta nova competência, essa nova capacidade, ou seja, conseguir desenvolver uma ferramenta diferente, né? Lidar com aquilo de uma outra forma que você não lidava antes. Quando você consegue fazer isso, nesse ponto, você pode dizer que você mudou. Até então, você está num processo de mudança, você está tomando consciência, agindo de uma outra forma, repetindo velhos padrões, tentando criar hábitos e rotinas diferentes, porque assim, para você também incorporar isso na tua maneira de ser, na tua maneira de agir, você tem que ter uma rotina. Às vezes você precisa mudar a rotina, você precisa mudar determinados hábitos. Então, se na tua vida uma atividade física é essencial, se você não modificar a tua rotina, você não vai conseguir incluir a atividade física na tua vida. E ela é fundamental para você. Quando você faz uma mudança da tua rotina, quando você começa a insistentemente praticando, um dia você consegue, outro dia não, até isso ter uma frequência que se torne um hábito. A hora que é um hábito, incorporou. E aí é natural. Aí você levanta, faz uma coisa, faz outra. Quando você vê, você está indo para academia. Não parou para pensar, não falou, ai meu Deus, mais um dia de academia. Ai. E não, vai. É preciso, nós precisamos. Quando a gente fala de mudança, nós precisamos ter uma coisa muito, muito forte, né? Enfrentar os nossos medos, lidar com as nossas emoções, desenvolver novas habilidades, novas estratégias para enfrentar a vida, para enfrentar os nossos problemas. E aí sim, fazer do pior limão lá, a limonada que a gente consegue. É a mudança de percepção, é a mudança de maneira de se posicionar diante da vida. Isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu posso ter um grande problema na minha vida e achar que eu não consigo resolvê-lo porque ele é grande demais. Se eu pegar aquilo, há uma partezinha que eu possa resolver, que eu consiga, pelo menos, olha, eu não consigo resolver tudo isso, mas eu consigo pelo menos ligar para a pessoa e dizer, olha, vamos imaginar que é uma dívida. Eu não consigo pagar, mas eu consigo ligar para a pessoa e dizer, olha, eu estou com muita dificuldade esse mês, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é possível.
eu já vou começar a resolver esse problema. Ele deixa de sair de uma situação drástica para uma situação mais favorável, onde eu consiga começar a conciliar as minhas possibilidades com as minhas realidades e, óbvio, trabalhar para que isso ocorra. Então, assim, o trabalho comigo, além da biorressonância, eu uso outras abordagens, outras técnicas. O objetivo é que você fique bem, que você faça mudanças profundas na sua vida e que você encare a tua vida da melhor forma possível. Não existe na nossa vida, né, não existe momentos só de harmonia. Vocês podem observar que a vida é um ciclo, né? Quando tá bom a questão profissional, tá ruim a familiar. Quando tá boa a profissional e a familiar, fisicamente às vezes a gente não tá legal. Ou seja, essa vida é um eterno aprendizado. As tensões e o estresse nós teremos todos os dias, ou pelo menos, né, aliás, todos os dias nós teremos mesmo, porque às vezes é o trânsito, às vezes é uma coisa ou outra. Então, como é que se lida com isso? Isso é que faz a diferença. É ficar menos estressado, é trabalhar a tua capacidade de mudar, né, flexibilidade, adaptabilidade nas situações novas. Então, às vezes você está numa empresa há anos, aí muda, sei lá, o sistema de informática da empresa, quanta resistência tem, porque antes era melhor, era mais fácil, porque agora tem que fazer desse jeito, porque não sei o quê. Então, a gente se pega a coisas e cria um sofrimento em torno dessas pequenas coisas que ficam grandes. E essa grandeza que a gente dá para essas pequenas coisas geram bastante estresse no nosso corpo. E gerando estresse, a gente entra num desequilíbrio mais generalizado, ok? Então, assim, a minha proposta para vocês? Biorressonância, além de outras estratégias, a biorressonância é fantástica, a gente consegue te ajudar a prever doenças, eu falei da questão da alergia, mas não é só alergia, toxicidade, às vezes você faz alguns exames aí que geram bastante radiação, você pode ir lá que a gente trata isso também. Trabalha também conteúdos mais inconscientes, às vezes perguntas que a gente pode fazer para o nosso inconsciente, que também é muito legal. Eu vou contar uma passagem que eu tive, que é até uma passagem essa muito interessante. Eu tinha perguntado, né, eu estava fazendo uma sessão em mim, e eu queria saber se eu ia comemorar o aniversário de 95 anos do meu pai. Quando eu fiz essa pergunta, o equipamento respondeu que não. E aí isso fazia uns 3 meses antes do aniversário dele. Aí eu acabei parando com a pergunta, não quis mais perguntar nada, né? E passado um mês, mais ou menos, meu pai adoeceu e ele foi para o hospital. E ele estava numa casa de repouso e eu acabei ficando muito irritada com essa casa de repouso, que mandou ele sem me comunicar para o hospital, enfim. E eu decidi trocá-lo de casa. E aí eu entrei no equipamento, primeiro pesquisei várias casas, achei uma muito legal, e aí eu perguntei para o equipamento se eu deveria trocar, disse que não. Mesmo assim eu troquei. Ele ficou 20 dias nessa casa, foi hospitalizado de novo, faleceu 10 dias antes do aniversário dele. Ou seja, não adiantava trocar de casa, ele ficou 20 dias nessa casa, não precisava ter trocado. Foi um desgaste desnecessário. Pessoal, entrem em contato no telefone 5049-0863, 5049-0547, site Terapia Vibracional SP, ou podem entrar no YouTube, Lucia Arantes, ou também no Face, vibracionalsp.com.br. Um grande abraço a todos, até semana que vem.